Márcio, já que a gente tocou no assunto da CBF, na época que o Edinaldo foi presidente da federação, durante Há mais de 20 anos. mais de 20 Por anos. aí. Não sei se como presidente, mas entrou em 90, quando eu cheguei, ele estava chegando também. Ele chegou de conquista, eu E cheguei eu de fiel. sempre ouvi falar e torcia para que você fosse um sucessor do Edinaldo. Isso ocorreu realmente? Passou pela tua cabeça em algum momento? Ser presidente da Federação Baiana? Seria algo natural, Preto. Assim, se você me perguntar, você trabalhou para isso? Não, não trabalhei. Mas seria natural por quê? Porque quando eu cheguei aqui em 90, o presidente era Marcos Andrade. E eu comecei a cobrir federação de futebol. Mas era muito novo, eu tinha 18 anos quando eu cheguei aqui. Não tinha experiência nenhuma. Eu, 19, eu já cobria a federação. Mas eu sempre, com minha conduta de ser investigativo, de estar em cima, eu criei algo que não tinha na federação. Então, o que é que eu fazia? Para você pegar o intermunicipal, você não tinha como dar resultado do intermunicipal em cima da hora. E a federação tinha que fazer a escala para o jogo e tal. Só pegava telefone. Então, a Rádio Sociedade, que era do interior do estado. O que é que eu fazia? Arbitragem de 40 jogos. Era pela Rádio Sociedade. E eu criei isso na época, que eu tinha 5 minutos de federação. Me dê 5 minutos que eu faço isso aqui. E eu comecei a crescer muito no interior, porque eu dava arbitragem do jogo que ninguém podia chegar lá. Não tinha e-mail, não tinha... vou mandar um e-mail para você, tá no site da federação. Não existia isso. Na década de 90. E você já... Aí eu divulgava, arbitragem do jogo Ipiauí e Ubatã. Fulano. O árbitro pegava a escala pela rádio. Então, e os caras ficavam ligados. E aumentou muito a audiência da rádio no interior. E era eu, quando eu chegava no interior, era uma festa comigo. Os caras, pô, você é da Rádio Sociedade e tal. E isso foi crescendo. Marcos Andrade saiu da federação, mas fiz uma amizade muito grande com ele. E depois veio Vigílio Elísio, ficou 2 mandatos. E neste período de Vigílio Elísio, Edinaldo Rodrigues era diretor do interior. E na briga que ele teve com, na época, Pedro Roberto, ele levou a melhor porque Vigílio Elísio foi pro lado dele e tirou todo mundo de Marcos Andrade. E eu era ligado àquele grupo ali com o próprio Edinaldo. Resumindo, Edinaldo precisou muito de mim. Ah, é? Muito, muito. Em todos os sentidos falando, Preto. Ele não tinha nem condição na época financeira para poder bancar, por exemplo, as ligas do interior que estavam devedoras. E aquilo fazia parte da política da federação. Ou você tem todos os votos da liga, ou você não elege ninguém. E ele tinha as ligas, mas não tinha o valor. O que é que a federação fez? Vigílio parcelou o débito de todo mundo, dividiu em 10 vezes, então que devia 10 mil reais, pagou 1.000 por mês. Dividiu. Então pagou a primeira de 1.000, tá ali, beleza. Só que muita gente não tinha dinheiro. E a gente, na época, correu atrás, tá aí vivo, para quem quiser perguntar, o Maracajá, o Dario Rego e outros. Que ajudaram nesse processo. Emprestaram dinheiro, ele pagou de volta, isso é fato. Mas ele bancou aquilo ali e foi candidato com o meu apoio, com o apoio de todo mundo do interior, tá? Foi mérito dele, eu não tô aqui... Sim. Eu não tinha Mas se não tivesse essa ajuda... E se eu estivesse do outro lado, ele não ganharia a eleição na época, porque eu estava muito forte no rádio e só tinha rádio nessa época, e assim. E eu acreditei na campanha que ele fez e realmente ele trabalhou muito pelo interior e tudo mais. Ele mudou completamente a forma de ajudar o interior, até por questão de voto também. Só que nesse período todo ele foi criando um poder maior e ficou tudo mais e decidiu escolher o lado da família. Então seria natural que eu pudesse ser o substituto. Mas nunca fui, porque ele nunca escolheu. E eu também não quis brigar por isso, sabe? Então assim, eu tô bem onde eu tô, não quero ter... Por que da família? O presidente atual é da família dele? Com o cunhado, né? Uma casada com o irmão, outro com a outra irmã. Não sabia. Com o cunhado. E chegou lá como estagiário, então tem todo o mérito também de ter crescido junto da federação. Mas foi uma questão de escolha. Edinaldo escolheu e hoje, saiu matéria recentemente, que na CBF ele faz a mesma coisa. Então se você perceber, todo mundo que é aliado tá na CBF, tá? E vai crescendo. Ele começa pequeno e fica grande, enorme, toma tudo e bota parente lá dentro. Isso é fato. Isso sempre aconteceu. Ele gosta de trabalhar com pessoas que digam amém, que gostam, e não tô nem dizendo que esse é o caso do presidente da federação. Mas todos os diretores, quase todos, que não disseram amém, saíram e estão longe dele até hoje. E você acha que tem alguém acima dele na CBF, não de direito, dúvida. Mas... Não tenho dúvida. Eu acho que o Marco Paulo Deonero está por trás. Eu acho que tem toda uma conjuntura para que ele fosse eleito. Mas isso não vai se sustentar, porque ele vai passar por cima de todo mundo. Não tenho dúvida disso. Vai. Quem elegeu achando que ele é um jeca do interior, que é aquele jeitinho dele de dizer muito obrigado a todo mundo, cabeça baixa, não encara ninguém. Quem achar que está se tratando de um cara que é humilde do interior, está enganadíssimo. É a maior águia do futebol brasileiro com relação à política de futebol. A impressão que eu tenho é justamente essa. Eu conheço pouco pessoalmente, mas a impressão que eu tenho é essa, que tem alguém acima. Não tenho dúvida. E que ele está dizendo... Tem hoje, mas pode não ter amanhã.
Porque ele vai passar por cima, ele vai passar o trator. E você acha que ele tem condições de ser presidente da CBF? Não tem estatura, na minha visão. Não tem estatura. O futebol brasileiro é muito maior para ter um Edinaldo Rodrigues como seu presidente. Eu acho que a gente está dando um passo atrás, talvez de 10 anos, 15 anos. Eu acho que a gente é um retrocesso jamais visto no futebol brasileiro. Sério? Acho. Cara, eu também acho que eu tenho uma opinião muito parecida com você. Você tem muito mais propriedade, porque você conviveu com ele. Mas a impressão que eu tenho é justamente essa. E a gente não está errado. Eu tenho certeza e as coisas vão aparecer. Sabe? Vão aparecer porque a metodologia é a mesma. Pega a matéria que saiu recentemente aí num blog lá de São Paulo, mostrando as mesmas coisas que ele fazia aqui. O mesmo modus operandi que fazia aqui, está fazendo na CBF com algumas pessoas. E começa a desencadear uma rede de poder que eu não sei se ele vai aguentar ou se alguém que está acima dele vai aguentar.